Um rapaz, sendo anarquista, me fez a seguinte pergunta nos comentários de um vídeo: como seria um Estado perfeito? Olha, eu digo que não existe um Estado perfeito. Por mais que eu defenda o Estado, eu não sou um apaixonado por ele, né? E encaro o Estado como um mal necessário. Como um mal necessário. Eu parto da perspectiva de Thomas Hobbes, que o homem é o lobo do próprio homem, que os seres humanos se odeiam entre si, e eles procuram realmente uns devorarem aos outros, como lobos. E é por isso que precisa existir uma mínima estrutura estatal que cuide da justiça, que cuide da legislação, que promova o trabalho de policiamento, para que a sociedade tenha o mínimo de ordem, né? Porque a sociedade, se nós pararmos para pensar, ela é resultado de um contrato entre as partes. Por que nós vivemos numa sociedade e não no meio do mato, isolados, em meio aos animais? Vivemos em sociedade porque é um lugar seguro. Nós procuramos a segurança na vida em sociedade. Nós procuramos, no convívio com os nossos semelhantes, as condições para podermos nos desenvolver. Só que a sociedade de tempos para cá, ela não é mais um espaço seguro, porque a violência tomou conta, o tráfico de drogas, a degradação moral, a destruição dos valores. Muito pouco da sociedade tradicional restou. Vivemos numa sociedade em desagregação, porque são os valores que conferem uma unidade à sociedade. Quando os valores são dissolvidos, trincados e destruídos, o que sobra? A divisão dentro da sociedade. Inúmeros grupos ficam se digladiando entre si. E não existe mais possibilidade de construção, porque não estamos vivendo em um tempo construtivo. Poucas coisas são construtivas atualmente, mas são destrutivas em sua grande maioria, porque falta um alicerce valorativo sobre o qual nós possamos erguer as nossas construções pessoais e coletivas. Então a nossa sociedade vive uma crise. E o Estado também vive uma crise, porque a classe política, porque o grupo de pessoas, porque as instituições que compõem o Estado são apenas um reflexo da própria sociedade. Quando a sociedade vai bem, o resto vai bem também, as instituições. Mas quando a sociedade vai mal, as instituições acabam sendo corrompidas porque elas são um reflexo da própria sociedade. E a sociedade, por sua vez, é um reflexo daquilo que os indivíduos são no seu espaço privado. Se no espaço privado os indivíduos eles têm uma moralidade desenvolvida, se eles são comportados, decentes, se eles respeitam os seus semelhantes, o espaço público também haverá de ser um espaço decente, onde as pessoas podem contribuir umas com as outras. Só que todos esses espaços hoje estão degradados, tanto o espaço privado como o espaço público. E por isso que a nossa sociedade vive um caos, né? E o Estado hoje é ineficiente, é um Estado corrupto, é um Estado que quer apenas arrecadar os impostos das pessoas, né? Eu acredito aqui no Brasil que se nós fizéssemos um estudo profundo, nós poderíamos reduzir em 90% a nossa taxa tributária. Ou seja, poderíamos pagar 9 vezes menos de impostos que pagamos. Se esse Estado não fosse tão gigantesco e corrupto, nós poderíamos ter um Estado enxuto, pequeno, que oferecesse uma educação de qualidade e segurança pública. A saúde poderia ficar ao encargo do setor privado. Poderiam surgir aí planos de saúde, né? Poderiam surgir sociedades médicas que cuidassem dessa questão e as pessoas pagariam por isso. Pagariam aí os seus seguros saúde, os seus planos de saúde, ou pagariam particularmente as consultas e os procedimentos utilizados.
Então, eu não acredito na ideia de um Estado perfeito. Nada é perfeito sobre a Terra. Tudo aqui é imperfeito, tanto o Estado como o mercado. O mercado também é imperfeito, porque o mercado ele é constituído pelo quê? Por pessoas. E pessoas são corruptas e corruptoras. Pessoas são imperfeitas, são cheias de ganância, são cheias de vícios. As pessoas estão abarrotadas de corrupções hoje, em sua maior parte. E por isso que o mundo está tão caótico, por isso que a sociedade não funciona e por isso que o Estado é ineficiente hoje. Porque o Estado ele é constituído por pessoas, por instituições. E as pessoas que ocupam o Estado, elas pensam nelas mesmas, elas querem o poder porque querem enriquecer. Os nossos políticos não trabalham para a sociedade, não estão nem aí para a sociedade. A sociedade que se dane, as pessoas que trabalhem, que paguem os seus impostos para sustentar os vagabundos que estão no poder. Esta é a moral da política brasileira. Esta é a moral, né, bem entre aspas, assim, do Estado brasileiro, que é um Estado gigantesco, que é um imenso polvo que espalhou seus tentáculos por todo o território nacional, e este povo só pensa em recolher, em recolher. Tudo é do Estado aqui no Brasil, porque este Estado polvo quer tudo para ele, né? Quer tudo para ele. E um Estado perfeito não existe, né? Porque nada é perfeito. O ser humano é imperfeito. Eu defendo a existência de um Estado mínimo, mínimo mesmo, que cuide da educação e da segurança pública, e o resto que fique ao encargo da iniciativa privada. Que exista realmente uma competição leal, né, que as pessoas possam competir e crescer na vida. É por isso que nós precisamos procurar, e por isso que nós precisamos lutar. Um Estado mínimo que nos garanta as mínimas condições para que possamos viver em paz, em sociedade, porque a sociedade é um pacto entre as pessoas. Por isso que as pessoas vivem em sociedade e não no meio do mato, porque a sociedade deveria ser um lugar seguro e não é hoje. Não é hoje, porque as pessoas que estão no poder são bandidos que favorecem os bandidos civis, né? Os nossos políticos hoje, em sua maioria, acobertam o crime organizado, estão assim com as máfias, com traficantes, com empresários mafiosos, com corporações internacionais que matam a livre iniciativa, corporações essas que não representam o verdadeiro capitalismo, mas sim o metacapitalismo destruidor da concorrência, da ética no mercado. Então, nós precisamos de um Estado livre, de um Estado mínimo que permita aos cidadãos viverem de forma livre. Mas a liberdade compreendida de forma correta, onde uns respeitam os outros, onde cada indivíduo reconhece os seus limites, até onde ele pode ir, para não invadir o espaço alheio. E um Estado mínimo, ele pode propiciar isso. Ele pode propiciar isso. E no que se refere aos valores, eu defendo realmente o conservador, porque eu sou um conservador. Acima de tudo, eu sou um conservador, porque acredito que somente o conservadorismo consegue colocar rédeas na sociedade. É quando cada indivíduo cuida da sua vida interior, se policia e procura limitar os seus vícios e as suas paixões, de preferência eliminar tudo isso, que ele se torna um ser que sabe lidar com a liberdade e respeita a liberdade dos seus semelhantes. Certo? Obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima. Valeu, galera!